Olá, estamos aqui para mais uma gravação, mais um vídeo da nossa Mais Humanidade. Sou o professor Michael Gonçalves da Silva e vou apresentar para você uma correção de Filosofia e Sociologia, prova verde do Enem 2025. Se você não está inscrito, se inscreve. Se você ainda não ativou o sininho para receber notificações, ativa aí para receber outras aulas e correções. E dá um likezinho, dá um joinha aí para gente, para chegar em mais pessoas esse nosso conteúdo. É com bastante amor que a gente faz. Primeiro, eu queria colocar aqui, separei 10 questões de filosofia, que não são exclusivamente filosofia, a prova está bem interdisciplinar, mas vamos observar uma coisa aqui, né? É uma prova bastante equilibrada. Você tem 3 questões de filosofia clássica, Heráclito, Platão e Aristóteles. Daria para colocar como modernas 3 questões, né? Adam Smith, David Hume, Jeremy Bentham. E daria para colocar como contemporâneos, dentro dessa compreensão de contemporaneidade de quem produz a prova do Enem, que para ali mais ou menos no início do século XXI, né? Michel Foucault, como um contemporâneo, Herbert Marcuse, e aqui a questão do Jacques Derrida, tá bom? Então, olha os temas aí, né? Vigilância, ética liberal, política para Aristóteles e para Platão, a ideia de direito e justiça, a crítica à persuasão, de novo a questão, né, contra a persuasão no Enem, Jeremy Bentham e a questão do utilitarismo, cosmologia e o Heráclito, ciência, né, do cosmos, ideia de compreensão do cosmos, ética no contexto ali do pensamento da Clarice Lispector, da obra, da literatura da Clarice Lispector, e o homem unidimensional do Herbert Marcuse, uma questão aí da Escola de Frankfurt, teoria crítica. Então observem uma prova bastante equilibrada, uma questão temática para ética apenas, né? Assim, você vê a questão da justiça, do direito, da política, ética de diversas maneiras, né? Então a gente tem uma prova bastante marcada por política, por ética, por equilíbrio do pensamento filosófico na história. Então parece que tem uma maneira de pensar essa prova aqui, tá? Vamos para as questões então. A primeira questão de Michel Foucault na prova verde, questão 49. O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política. Disciplina, olha aqui, palavrinha bastante importante. No pensamento de Michel Foucault, a gente sabe que essa palavra tem um sentido importante. Grande obra, Vigiar e Punir. Cada vez se coloca como uma obra necessária no ensino médio, tá? Então, vamos lá. A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos, muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramos-los em funcionamento nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar. Então, olha só, com uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, localizações esparsas. O que será essa coisa? Então, e que você encontra em quase todo lugar, né? Na escola, no hospital, na organização militar. Quais são as alternativas? Expansão das técnicas de suplício? Não, logo no início do livro, Vigiar e Punir, ele vai mostrando que o suplício vai deixando de existir, né, no século XIX para o início do século XX. A gente talvez hoje pudesse retomar essa discussão num outro sentido. B. Judicialização das relações de poder. Não, as relações de poder não vão parar todas na questão do direito, no juizado, de judicialização, né, levar para o julgamento. Dissolução das distinções de nobreza não tem nada a ver com o texto aqui. Capilarização das práticas de controle. Essa é a resposta correta. Tanto a gente vê aqui nos processos mínimos de origens diferentes, localizações esparsas, quanto na questão, né, de como aparece em praticamente toda a trajetória do sujeito, né? Então, a disciplina como uma ferramenta política, né, indica um aspecto, a capilarização das práticas de controle, tá bom? Essa é a alternativa correta na nossa interpretação atualmente, ainda não saiu o gabarito oficial, mas eu interpreto desta maneira, que a D é correta,
para a questão 49 da prova verde. 54, essa aqui deu uma série de problemas aqui entre comentadores. Alguns ao colocar a alternativa B, já vou colocar aqui, outros colocaram D, eu vou pela alternativa D, e foi um aluno meu que me provocou a pensar de uma certa maneira nessa questão, então eu queria dar o crédito para ele. Valeu, Gustavo aí, grande cara, que sempre me faz pensar coisas interessantes. E essa é uma dimensão do trabalho do professor importante, né? Saber escutar a demanda, ele estava preocupado, ele não tinha pensado muito sobre essa questão. Vamos pensar junto, eu vi o ponto dele. Bem interessante. Então, questão 54, o texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado a. Então, o texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado a quê? Adam Smith via o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Né? O futuro do capitalismo, texto de 2019. Então, o texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado à consolidação do poder político? Não. Consolidação da satisfação subjetiva? Perdão. Procura de satisfação subjetiva? Cara, se você conhece o pensamento do Adam Smith, você vai nessa. Porque ele fala que na busca pelo interesse pessoal, o sujeito vai favorecer toda a comunidade, mas por um lado ele não fala de subjetividade. Subjetividade é um conceito extemporâneo aqui, ele é mais discutido mais à frente, a partir do final do século XIX, início do século XX, né? Apesar de já ter indícios da ideia de subjetividade, já tinha uma discussão aí acontecendo, mas, né, não vejo como uma procura da satisfação subjetiva neste momento. Imagino que a outra alternativa é melhor. Estruturação do monopólio comercial? Não. O liberalismo da Adam Smith não pede monopólio. Não, nesse texto também, tá? E aqui, percepção de responsabilidade ética, porque parece que na visão né, como motivação do capitalismo, é ético, no capitalismo liberal, é ético você buscar o lucro, porque ao buscar o lucro você vai fortalecer a comunidade. Então tem uma percepção de responsabilidade ética, não que seja necessariamente ético, não é isso que está sendo discutido aqui, é a questão da percepção e da relação disso com a motivação capitalista. Então, olha só, uma questão que passa facilmente, uma questão de história, geógrafos debatem sobre esse tema, sociólogos debatem sobre esse tema, filósofos debatem sobre esse tema. Então, uma questão muito interessante que eu vi alguns cursinhos até se esquivarem de fazer análise dela porque estavam em dúvida. E eu estou colocando que aqui o texto do nosso comando indica para a alternativa D, tá bom? 55, olha só, uma questão sobre Aristóteles, política, você bate o olho, você já sabe, então tem algumas ideias de política do Aristóteles que são tradicionais. No excerto encontra-se a base da teoria clássica das 3 formas de governo representadas pela... Bom, conteudista pra caramba, porque você olha isso aqui e você fala, o que será? E se você estudou filosofia comigo em algum lugar, se você estudou com bons professores por aí, né, eu me julgo razoável aí, acho que capaz de orientar, né, tenho a coragem de dizer, sem modéstia, mas olha só, você sabe que é monarquia, aristocracia e democracia, porque tem 2 critérios que determinam o que é o tipo de governo, a forma de governo para Aristóteles. Um é a quantidade de pessoas que estão no governo, e o segundo é se governa para o bem de todos ou se governa para o bem de si mesmos. E aí você teria a monarquia,
aristocracia e uma politeia, muitas vezes traduzida como democracia. Na visão do Aristóteles, a democracia nem é uma forma boa, né? Mas muitas traduções históricas colocaram democracia como essa forma de um governo de um maior grupo. Só que quando você analisa mais profundamente, você vê que o Aristóteles não fala de todos, incluindo todo mundo, que incluiria idosos, jovens, mulheres, cidadãos mais locais, os estrangeiros, não tem essa preocupação no pensamento do Aristóteles, mas tá aí, e você já saberia sem ler o texto se você já estudou essa teoria aí. Professores de história trabalham muito isso também, é verdade, tá? Sociologia, talvez, não vejo muito nos livros, mas tem essa discussão quando vai falar de política, formas de governo, tá? O corpo do... Vamos ler o texto só para a gente dar moral aqui para a questão. O corpo dos cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Um homem, monarquia, minoria, aristocracia, em todos, democracia. Sempre que o um ou a minoria ou todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, estas constituições são justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o um, ou a minoria ou todos, estabelece-se um desvio. Tá certo? Tá aqui. E aqui, por que essa questão é importante? Ele está discutindo que, independente da forma de governo, você tem que consolidar essa forma de governo num objetivo que é o bem-estar comum. Esse é o grande objetivo. Talvez essa questão esteja aqui querendo dizer alguma coisa para o jovem estudante brasileiro que está querendo ir para uma universidade, que talvez se deveria pensar os critérios políticos a partir desse valor, o bem-estar comum. Beleza? Questão 57, prova verde. Lembrando, prova verde. Questão sobre Jacques Derrida, força de lei. Texto de 2010. De acordo com o texto, mais uma vez, relação com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Olha que interessante, estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa, caso de desobediência civil, repressões do aparato estatal, conflitos de natureza intercontinental, manifestações do movimento sindical, mobilizações de agremiações estudantis. Vamos lá. O direito não é a justiça, o direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável, ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias na justiça, isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. E isso é um ponto importante, cara, da ética, da discussão sobre o que é ética, da justiça. Existem códigos, existem regras, existem leis, mas existem situações que a lei não prevê. E às vezes prevê mal. Às vezes prevê para um contexto, mas os tempos mudam, as coisas mudam, as condições mudam, e talvez o que num contexto seja lei e justo, no outro não seja. E talvez nunca tenha sido justo, é apenas uma afirmação de poder. Então é complexo e é uma questão de contexto, tá? Então vamos pensar um pouquinho. De acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa casos de desobediência civil. Sim, casos de desobediência civil são maneiras, né, embora em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Vamos dar o exemplo aqui da Rosa Parks sentada no banco de um ônibus quando era proibido que pessoas negras sentassem naquele lugar. Só brancos poderiam sentar, os lugares dos negros estavam ocupados, ela queria sentar e os dos brancos não estavam, ela se sentou. E no caso, ela foi desobediente, mas a sua desobediência era justa. Uma mulher trabalhadora cansada num ônibus, por que não sentar, né? E aí essa desobediência leva à revisão do que é justo, do que é lei, do que é regra, né? Repressões do aparato estatal estão conforme a lei? Depende, né? Depende do lugar. Então, pode estar em desconformidade ou em conformidade até.
Conflitos de natureza intercontinental, depende da lei. Mais uma vez, manifestações do movimento sindical, depende da lei. No caso do Brasil, é legal, é legítimo. Mobilizações de agremiações estudantis é legítimo, garantido por lei, pela Constituição. Então, é curioso, né? Estamos aí com a desconformidade, a desobediência civil. Essa é a nossa proposta de resposta para a questão 57, usando um texto do Jacques Derrida discutindo o que é direito e justiça. Tema interessante para o nosso tempo, para a nossa época. Essa questão estava no caderno assim, eu vou mexer aqui para caber, depois a gente retorna. Olha que curioso o tanto de coisa que essa questão mobiliza. Questão 61, de David Hume, uma investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. Estou lendo aqui porque, cara, você já viu que olhando aqui você já tem uma ideia do que vem, né? No contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao vamos ver em qual campo aqui, tá? Sistema de crença, campo dos absolutos, domínio da lógica, paradigma da racionalidade, âmbito da persuasão. Vamos lá. A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador. E o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. A eloquência, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão, mas dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento. Então, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao sistema de crenças. Aqui você poderia se confundir, porque está falando um pouco de credulidade, crença, conforme a proposta kantiana de objetividade do conhecimento. Não, contraditório aqui, tá? Aqui é contraditório. E, pô, se você não sabe o que é a proposta kantiana de objetividade do conhecimento, ferrou, né? Não? Você fica na dúvida. Pô, apareceu um Kant aqui. Mas olha que história da filosofia que está aqui. Campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos universais. Qual que é esse entendimento dos universais? Havia filósofos que acreditavam que existia água comum, mas existiria a água, a justiça, a humanidade, os universais, multiplicando a realidade, né? Não, né? Nem A nem B, por favor. C, domínio da lógica. Não está discutindo lógica aqui. Consoante com a compreensão aristotélica dos analíticos, né? Sabemos que Aristóteles propôs a lógica, os analíticos aparecem, mas não é esse o tema. Paradigma da racionalidade, alinhando ao modelo cartesiano do método. Não, a gente está falando inclusive de afeto, né? Cativar os ouvintes quer dizer você capturar a atenção deles. Âmbito da persuasão análogo às críticas platônicas aos sofistas. E é a resposta correta. E mais uma vez, o Enem falando de sofistas, falando de retórica e falando de como é importante a gente prestar atenção nisso. Será que na época da pós-verdade, na época de fake news, a gente não está precisando prestar mais atenção nessa temática? Pois é, parece que o Enem considera desta forma. Vamos em frente, então, voltando só, questão 61, para o gabarito verde, e é a resposta correta. Bora lá. Questão 65, voltando a crescer aqui, a minha carecona. Chegando lá, a missão dos governantes. Vamos do jeito certo aqui, ó, falando de Jeremy Bentham, qual a perspectiva de justiça emerge da relação, ó, duas questões atrás falando de justiça de novo, hein? Qual perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Justiça, punição e felicidade, olha lá. A missão dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade punindo e recompensando. A parte da missão de governo que consiste em punir constitui mais particularmente o objeto da lei penal. A obrigatoriedade ou necessidade de punir uma ação é proporcional à medida que tal ação tende a perturbar a felicidade à medida que a tendência do referido ato é perniciosa. A felicidade consiste naquilo que já vimos, ou seja, em desfrutar prazeres e estar isento de dores. Então, lembra que o Jeremy Bentham é um liberal que considera que o grande objetivo do liberalismo filosófico, social,
político, ele é levar o máximo de felicidade às pessoas. Mesmo que para isso, muitas vezes eu tenha que tomar medidas que vão punir determinados sujeitos, se isso causar maior felicidade a maior número de pessoas, então você está agindo corretamente. Então a ética dele é uma ética pautada pela finalidade, pautada pelos fins, né? Então a gente já dando a resposta aqui, é a resposta correta na minha interpretação, aplicação de meios para atingir um fim. Jeremy Bentham é o cara que cria o panóptico, né? Se você conhece o dilema do bonde, você sabe que a visão utilitarista diria para virar o bonde, para não pegar os cinco pessoas que estão na linha, mas vira para pegar uma, porque no fim matar uma pessoa é menos danoso do que matar 5. Então a gente teria aí uma situação em que a gente precisa aplicar meios para atingir um determinado fim. O utilitarismo trabalha com essa lógica, beleza? Vamos em frente, questão 69. Aqui é uma questão já bastante clássica. Vou diminuir aqui para caber. Pronto. Então, questão 69, texto 1 e texto 2, tá? A característica do pensamento do filósofo Heráclito, registrada nos fragmentos mencionados, é a ênfase vamos lá, em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e dissonância. De todos um e de um todos. Fragmento B10. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. Fragmento B67. Então, o que é Deus para Heráclito? Né? Não é um Deus grego, Deus nem cristão, nada disso. Deus para ele é a natureza. Né? Não existia uma palavra clara, né? E eles estão ainda usando afirmações que as pessoas consigam entender na sua época, que é a linguagem corrente, né? Então a realidade é aquilo que os deuses eram. Então ele, quando usa a palavra Deus, ele está falando da natureza. A natureza é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome. E lembra que ele é o cara que falava que o mundo está todo em movimento, o tempo todo, em dialética, em movimento, e que o que causa esse movimento é a contrariedade, é a luta entre opostos. Luta é a palavra, tá? Então, a característica aí, qualidade imprevisível do mundo? Não, pelo contrário. No pensamento do Heráclito, o mundo, tudo tende à sua destruição. B, degradação material da natureza? Faz sentido, mas não é isso que está posto aqui. Imobilidade imanente do universo, isso seria de outra escola. Seria lá o Parmênides, não. Distribuição dicotômica do cosmos. Cara, dicotomia pegou um monte de gente porque não sabe o que é dicotomia, que dicotomia é quando você tem pares opostos, né? Polos opostos. Dicotômico é quando está dividido em dois e dois que tem uma certa oposição. Que se você vê aqui entre dia e noite, inverno e verão, guerra, paz, todo e não todo, unido e separado, consonância e dissonância, todos um e de um todos. Isso aqui para os fãs de Boku no Hero, né? All for One e One for All, né? Dicotomia, para não esquecer mais, tá certo? Olha a nerdice aí. Então, distribuição dicotômica do cosmos, não vou nem olhar. Desordem é o caramba, não tem desordem no pensamento dos pré-socráticos, tá bom? Então, vamos lá para nossa questão 79. Olha aí, Marilena Chauí, grande professora da nossa brasileira. Você pode não gostar de um texto ou de outro, mas dizer que ela não tem importância para a filosofia brasileira seria um absurdo, tá? Convite à Filosofia é um livro que ocupou muito tempo, né, as escolas e faculdades de filosofia. Está aqui, Ática 2000. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal pensada por Platão, que postula uma indissociabilidade entre... Indissociabilidade quer dizer que não pode se separar duas coisas aí, né?
Bom, a cidade justa é governada pelos filósofos, lembra, né? Para o Platão, o filósofo deve ser o verdadeiro governante, porque ele é o mais sábio, ele conhece melhor as coisas, então ele deveria administrar. Administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está na mão dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por interesses econômicos particulares, tá? Parece um comunista falando. Não, Platão é muito antes disso. E ele está falando dos aristocratas, sim, mas porque ele entende que os filósofos estão acima disso. Para eles, esses proprietários, os aristocratas, aqui o termo proprietário não é muito bom para a época, mas eram caras que tinham escravos, que tinham terras e que tinham tempo e que ficavam na ágora lá debatendo. Para ele, esses caras eles lutavam pelos próprios interesses. Mais uma vez, tem uma questão aqui, né, do que a retórica faz, né? A pessoa que fala bem, que tem uma boa retórica no campo político, geralmente está brigando pelos interesses pessoais. Então a gente está numa discussão interessante aí, tá? Cuidado com aqueles que dão mostras de estarem brigando pelos seus interesses pessoais. É uma mensagem oculta aqui, né? O texto apresenta a estrutura do governo da cidade ideal, pensada por Platão, que postula a indissociabilidade entre cognoscência e relação intersubjetiva. Cognoscência é a capacidade de pensar, de aprender, tá? De inteligir, de compreender. E relação intersubjetiva é entre pessoas. Cara, aqui nem todas as relações são mediadas pelo conhecimento, tá? Os guerreiros, né, os produtores, apesar de é, haver uma direção racional dos filósofos, né, mas não é uma intersubjetividade isso aqui, né. Mitologia e teorias cosmogônicas não tem essa discussão aqui, né. Cuidado, mitologia cosmogônica é sobre a origem do universo a partir do nascimento dos deuses. Cosmológica é diferente porque seria a partir de uma lógica da natureza, de uma estrutura da natureza, de uma percepção de como as coisas são. Cidadania e primazia da retórica. Não, ele é contra a retórica. Mais uma vez, uma afirmação contra a retórica, tá? Não é indissociável a primazia da retórica. Aqui ele tá dissociando, tá? Moralidade e virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais? Né? São aquelas virtudes que têm, que como pontos cardeais nos orientam na vida, né? Isso é cristão. É lógico que o platonismo tem tudo a ver com o cristianismo, a partir do Agostinho de Hipona, mas não é AD, para mim ética e exercício de poder. Por que ética e exercício de poder? Porque pensa no bem comum, né? Aqueles que estão governando de maneira ética, né? O poder exercido pelos filósofos que sabem o que é certo e que se constrangerão de agir mal porque sabem o que é certo. Saber é ser na visão do Platão. Então, quanto mais sabe, mais ético é. Beleza? Vamos em frente. Questão 83. O que eu queria ter sido? Texto aqui da Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. Muito legal essa questão, ao meu ver, mas uma questão que dá para fazer mesmo sem ter estudado filosofia profundamente, tá? Que é uma boa questão de leitura. A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética representada pelo quê? Agora, que tem palavrinhas complicadas, porque a filosofia trabalha muito, então a gente tem é, é, é complicado, né? Vamos lá. O que eu teria sido? Um nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso desde pequena eu quis, porque foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha. Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. E eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas
as chamadas classes menos privilegiadas. Então, ela faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética representada pelo quê? Estado eudaimônico, isso aqui é felicidade para o Aristóteles e talvez alguma das escolas helenísticas de filosofia. Eudaimonia é uma espécie de consciência tranquila, um espírito bom. Estar o espírito equilibrado, bom, tranquilo e baseado na busca pela sabedoria. Não vejo aqui. Referencial hedonista, pela busca do prazer, né? Não. Pensamento altruísta, penso que é essa aqui. Altruísta é o contrário de egoísta. Altruísta porque tende para o outro, que tem sua ação direcionada para o bem do outro, não para o bem de si mesmo, do egoísta, aquele que age para o outro, altruísta. Movimento antiespecista, né? Antiespécie contra o pensamento do Darwin. Comportamento pragmático, não é muito pragmático você viver assim defendendo os outros, né? Porque realmente você causa a si mesmo bastante problemas, né? Então não é pragmático. Pragmático seria mais um jeito que facilita a sua vida. Não é bem assim, né? Então C é a que eu escolhi aqui. Vamos para mais uma aqui, questão do Herbert Marcuse. Penso que é a última das de filosofia que eu estou colocando. Então, qual é a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? O texto Ideologia da Sociedade Industrial de Herbert Marcuse. Vamos lá. Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é organizada. Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Então aqui você tem o Herbert Marcuse e você que já estudou filosofia, e eu acho que não é a maioria do estudante brasileiro, tá? Que estudou até chegar nesse ponto, tá? Filosofia do século XX, sabe que o Herbert Marcuse tem uma palavrinha que ele usa muito, que é a palavra unidimensional, que está aqui, tá? É importante porque ele está falando de a oposição perde valor, né? É inútil enfrentar, porque você só sai perdendo. E aí fica todo mundo mais do mesmo, tudo igual. Qualquer crítica é capturada e devolvida como produto. Lembra do capítulo lá de, acho que é 15 milhões de méritos do Black Mirror, que o cara faz uma crítica social, a crítica social é terrível, forte, e aí ele ameaçando desviver-se, né? E os caras olham, nossa, que cara corajoso, vamos fazer um programa em que você faz isso, e o cara fica fazendo o programinha e ele ganha pequenas recompensas que são nada, e tipo, ele vira mais do mesmo, unidimensional. É todo mundo consumidor, é todo mundo um tipo de cidadão que só vota e mais nada. É uma realidade unidimensional, beleza? Então, olha quanta coisa, reforçando aqui a importância de estudar filosofia, de ter nas escolas, de ter esse debate, e por isso a gente precisa defender a filosofia como disciplina, também como uma forma de acesso a esse mecanismo social que é o vestibular, gente, e que transforma, assim, a vida de muita gente. É o melhor mecanismo, é o mais justo, é o mais correto para fazer com que as pessoas se distribuam na educação? Não vejo assim, da forma que a gente está hoje. Quem está tendo acesso à disciplina de filosofia em particular está em vantagem, né? Quem não teve seu currículo interrompido, a escola teve aula todo dia, toda semana, o professor não estava de licença porque está destruído. Então, bom, veja, 10 questões de uma prova, né? Algumas você dava conta sozinho? Dava, mas muitas vezes você precisa do vocabulário para entender, né, o que está sendo posto aqui. Vamos falar um pouquinho de sociologia.
Vou tentar ser ainda mais breve do que foi. Meu, esse vídeo já tá longo, 35 minutos. Tenho certeza que você tá pulando aí para aquilo que te interessa. Vamos lá, então, Sociologia e Interdisciplinaridades, eu coloquei aqui o Reginaldo Prandi, um professor de Sociologia da Religião, bastante interessante. Tem um livro dele que é Mitologia dos Orixás, que eu tenho aqui em casa, tem um monte de artigo, estudei com esse cara, ele é gênio, genial, ainda tem bom humor do caramba. Direitos dos indígenas brasileiros, tema importante, precisa estar aí. Relação religião, sociedade e trabalho, eu penso que é sociológica, eu vou fazer análise disso, mas é uma questão frequentemente associada à história. Violência de gênero, uma questão bem sociológica, mas que também está associada a várias outras áreas do conhecimento. Cinema e construção da cultura no Brasil. Questão fundiária e desigualdades econômicas. Bauman, segundo nome citado. Primeiro, Reginaldo Prandi, vamos valorizar um brasileiro, agora valorizar um cara do momento, um sociólogo do momento, Zygmunt Bauman, a questão das utopias, que daria muito bem para caber como questão de filosofia aqui. Utopia é um tema do Thomas More. Na época do Thomas More não tinha outra coisa senão um pensador, um filósofo, né? E as liturgias cristãs, aí também é uma questão muito histórica, mas que eu acho que muitos sociólogos se detêm nesse. Nossa, fiz barulho aqui, desculpa. Principalmente os sociólogos da religião, tá? Então, puxando sardinha aqui também para o meu lado, né? Vamos lá. No processo de invisibilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Texto de Reginaldo Prandi, O Brasil com Axé, estudos avançados, tá? Ausência de soluções partidárias e rejeição da laicidade, precariedade de coesão representativa e recusa da alteridade, insuficiência de estruturas decisórias e exclusão da dialogicidade e capacidade de diálogo, né? Inexistência de direitos constitucionais e negação do ecumenismo. Direitos existem, né? E o ecumenismo aí é entre igrejas cristãs, né? Já tem uma contradição aqui. Efemeridade das relações políticas e debilidade do pertencimento étnico. Efemeridade das relações políticas, efêmero é uma coisa que se esvai, que desaparece, né? Que desaparece com o tempo. Debilidade do pertencimento étnico, não, né, gente? Bom, vamos lá. Fragmentada em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do preconceito racial que se transfere do negro para a cultura negra, a religião dos orixás tem poucas chances de se sair melhor na competição desigual com outras religiões. Silenciosamente, assistimos hoje a um verdadeiro massacre das religiões afro-brasileiras. Aqui a gente chega na questão precariedade de coesão representativa e recusa da alteridade, porque se eles estão sendo massacrados, alguém está recusando a alteridade, o direito de ser outro, o direito de ser o que são, tá? Vamos em frente, questão 71, prova verde, item alternativa B. Questão 75, os povos indígenas têm vamos lá, os direitos reconhecidos no texto representam o quê? Vamos lá. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos do passado, suas expressões culturais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as transmissões orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos, as artes visuais e interpretativas. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, texto de 2007. Muito legal, hein? Os direitos reconhecidos no texto representam a multiplicidade dos troncos linguísticos? Não. Ampliação das influências externas? Não. Complexidade dos saberes tradicionais? Sim, complexidade, porque desde ciência, arte, tecnologia, né? Sofisticação das práticas de sobrevivência? Pouco, né? Diversificação da economia e subsistência? Pouco também, tá? Complexidade dos saberes tradicionais. É complexo, sim. Beleza? É rico. Vamos lá, um texto bonito, cara. Olha só, para textos bíblicos, texto do Alcorão relacionados. Então, escritos em temporalidades diferentes, que evoca aqui muita história, tá? Antiguidade e Idade Média, os textos sagrados aproximam-se ao mostrar o papel da ciência para vamos lá, para quem, né?
Então eu escolhi Bezalel e lhe dei competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para talhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Êxodo. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Então, o fato de Moisés aqui ter sido educado, né, para ele foi importante, e aqui, né, alguém escolheu esse camarada, Bezalel, e deu a ele competência e habilidade para todo tipo de trabalho. Texto 3 do Alcorão: se conhecesseis a ciência certa, logo renunciarias à ostentação. Ostentação, sei lá, de ser arrogante, né, pavão. Escritos em temporalidades diferentes, os textos sagrados aproximam-se a mostrar o papel da ciência para a emergência das universidades e escolas confessionais? Não. Crescimento religioso e movimentos sectários? Não. Sectários, né? Movimentos de grupos determinados? Não. Avanço da intolerância e rivalidades nacionais? Não. Preservação das tradições e rituais místicos? Também não. Desenvolvimento social e práticas laborais relacionadas ao trabalho? Está relacionado a maneiras sociais de ser e trabalho, beleza? Então, a resposta aqui desse item é E. Bora 78. No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Violência de gênero, poder e impotência. Então, aqui uma questão de gênero, tá? Em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção de justiça do Estado, baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber e implementar políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, embora isso aparentemente seja paradoxal. Então, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto, que é convencer, reconhecer, né, que existe uma igualdade, mas que deveria haver políticas públicas que definem uma discriminação positiva, né, uma diferenciação positiva. Ampliação do sufrágio universal, do voto, igualar, né? Então, aqui não teria discriminação. Diminuição da jornada de trabalho, aí seria para todo mundo. Extinção do crime do feminicídio, seria um efeito e não a política em si, né? Você vai fazer alguma coisa que pode atingir a extinção, mas não é a política. Redução da licença maternidade, isso não ajuda positivamente, por favor. Criação da delegacia especializada, imagino que essa é a alternativa correta para esta questão. Vamos em frente, que tem muita coisa. Publicados na primeira metade do século XX, evoca história aqui, né? Os textos apresentam o que, né? O cinema é a criança, Diário de Pernambuco, vamos ver. O cinema constitui um encanto indefinível, além do entretenimento delicioso das vidas alheias por meio dos filmes, o pretexto amável para o encontro de olhos, para a mostra dos vestidos, para as tagarelices com as vizinhas de cadeiras. Anquinhas e Bernardas, né? Interessante. Texto 2. O pouco caso na seleção dos filmes para serem exibidos nos espetáculos diurnos tem sido causa de inúmeros dissabores sofridos pelos progenitores que levam seus filhos ao cinema para recreá-los. Em toda parte, tanto nas casas de famílias como nos colégios, só se ouve a petizada falar em fitas, em artistas cinematográficos, nas proezas de William Hart ou nas façanhas de Moot. Então, publicados na primeira metade do século XX, os textos apresentam conclusões semelhantes sobre o mesmo suporte midiático, argumentos contrários sobre o mesmo tipo de diversão. Eu acho que é. Porque se num, né, além do entretenimento das vidas alheias por meio dos filmes, o pretexto, né, para a mostra, as pessoas, para o encontro, para as pessoas se conversarem, e aqui também, né, existe uma reflexão sobre qual tipo de filme deve ser exibido, né? Discurso sobre a mesma didática escolar? Não. Regras teológicas? Não, já parou aí, né? Teológico é relativo a Deus, não tem Deus aqui. Justificativas idênticas acerca de um mesmo aspecto cultural. Até poderia ser, né? Mas não vejo como idêntica, né?
as pessoas não, em toda parte só se ouve, tem uma reclamação aqui, né? Tem os poucos casos para serem, tem sido caso de inúmeros dissabores pelos progenitores, os pais reclamam de levar os filhos ao cinema para recriá-los por causa da qualidade do filme, né? Mas aqui as mulheres querem ir para o cinema para conversar, né? As mulheres, as crianças, os adultos, os homens, perdão, os homens, as mulheres querem ir, os adultos e as crianças querem ir, tanto para ver as pessoas como para ver filmes que não, nem sempre são bons filmes. Não é só de bom filme que vive o cinema. E é verdade isso, né? Aqui tem uma crítica, vai saber se os filmes eram bons ou não, mas penso que está por aí. Se eu tiver errado, gente, manda aí, a gente corrige, tá certo? 85. Do ponto de vista administrativo, opa, o texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de, olha só, Clóvis de Barros Júnior, será? Não sei. A conquista da Fazenda Cabaceiras, acho que não, não é, né? O texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de. Vamos lá, mais uma questão sobre justiça. Três, aqui, ou mais, né? Mais, porque a criação da delegacia também fala de justiça, então, pô, tem maço, né? Do Enem. Do ponto de vista administrativo e judicial, a desapropriação da Fazenda Cabaceiras, localizada na região sul do estado do Pará, é a primeira da história motivada pelo desrespeito à função social de um imóvel rural, como prevê a Constituição Federal em 1988, em decorrência da exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Na realidade, essa desapropriação não se deu apenas pela ocorrência de relações de trabalho extremamente degradantes, mas também pelas graves infrações ambientais verificadas na fazenda, o que também configura um ataque à função social da terra, de acordo com os preceitos constitucionais. É um momento importante da história aqui, né? Então, o texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de manutenção da ordem? Não. Legitimação da propriedade? Não. Hegemonia das classes dominantes? Não. Revisão das desigualdades econômicas, tá? E não é homogeneização ainda, né? É uma revisão, uma pequena revisão das desigualdades econômicas estabelecidas, tá? Vamos lá, vou diminuir aqui para a gente ver melhor. Essa é uma questão, uma questão bem, fala de sociedade, tem o Bauman, o Zygmunt Bauman, né? Bauman, para que a utopia renasça, é preciso confiar no potencial humano. Revista Cult, gosta dessa revista, quanto tempo que não vejo uma menção dela aqui. De acordo com o autor, qual é a função da utopia no contexto das transformações sociais? Lembra que utopia, né, o não, topos lugar, o texto lá do Thomas More, que fala de um país que supostamente não existe, mas que tem relações melhores sociais do que o Reino Unido, a Inglaterra, que ele está discutindo ali na época, tá? Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensação de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência de uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo. A crença de que nós, seres humanos, podemos fazê-lo, sendo capazes de perceber o que está errado com o mundo, o que precisa ser modificado, quais são os pontos problemáticos e ter força e coragem para extirpá-los. Então, qual é a função da utopia? Habilitar memórias afetivas? Não. Apontar alternativas possíveis. Ter fé, né, no futuro, no humano, tá certo? Legitimar experiências pretéritas do passado? Não. Perpetuar paradigmas científicos? Não. Empreender soluções conclusivas? Também não, né? Bom, vamos em frente, estamos acabando. Última questão que eu vou analisar: conforme o texto imaginário dos fiéis cristãos no período medieval, a salvação era alcançada por meio do quê? Espiritualidade, da Idade Média, questão de história, tá? Mas, como fala de religião, vamos falar aqui porque eu gosto.
Tá bom? A difusão pelos cônegos do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes que na sua esteira propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se erguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivessem de renunciar ao seu estado, né, à vida familiar, né? Pela primeira vez, a igreja entreabria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis, colocando como única condição a sua partida para o Oriente a fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo, né? Conforme o texto no imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada por meio das ações voluntárias, a pessoa agindo por si mesma. Isso é uma novidade bem interessante, né? Prática litúrgica, que é a prática religiosa, o ritual, não nesse texto. Palavras escritas, não nesse texto. Ideias messiânicas, também não. Celebrações coletivas, também não. Beleza? Então, espero de coração que você tenha feito uma ótima prova, que tenha ido bem. Se não foi, prepare-se para no próximo ano ir melhor ainda e conseguir alcançar seus objetivos. Desejamos mais humanidades para vocês, mais humanidade em todo esse processo e espero ter feito uma correção honesta. Tá? Se tiver alguma dúvida, manda comentários. Estamos aí para discutir e aprender junto, tá certo? Forte abraço e até a próxima.